Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui para vocês o pós-jogo de Corinthians 0, Internacional 1. Uma vitória completamente inesperada, né? Ganhar do Corinthians lá em São Paulo, que eu falei no vídeo passado que não ia acontecer e que o empate já estava de bom tamanho. E o 0-0 que estava acontecendo estava de ótimo tamanho. Porque vamos falar a verdade, o jogo foi muito ruim, o jogo foi horrível, tá? Os dois times em fase ruim, jogando nada. O Corinthians que não vencia há 8 jogos, agora não vence há 9 jogos, né? E pior, conseguiu perder em casa, né? E o Inter, como ele tropeçou muito em casa, né? Eu falava que teria que buscar pontos fora de alguma maneira, né? E ele conseguiu ganhar do Santos na Vila Belmiro e ganhou do Corinthians em Itaquera, né? Pra tentar uma recuperada, né? Falta mais uma vitória fora, porque nós perdemos 3 em casa, né? Então, pra ficar elas por elas. Mas foi um jogo bem ruim, tá? O Inter conseguiu ganhar o jogo num chutaço do Bernabé, tá? O Bernabé, eu sempre falava nos vídeos aí, pra gurizada também, que ele tem que ser meio campo, porque ele não existe como defensor, ele não marca nada, tá? Ele não marca nada. O negócio do Bernabé é jogar no ataque. E ele vinha jogando bem no ataque, apesar de ter tido algumas falhas, né? Mas hoje, aquele chute assim que o cara faz uma vez na vida, ele acertou. Fora da área, não deu pro goleiro do Corinthians, né? Me lembrou bastante o Alex, né? O nosso Alex, camisa 12. Porque o Alex também começou na lateral, né? Aí foi pro meio campo, fazia muito gol. Obviamente, o Bernabé não amarra a chuteira do Alex. Mas é só para ter um exemplo, né? O Bernabé começou na lateral, não marca nada. E tem que jogar no meio campo. Fez um gol de meio campista hoje. Ele tem que comer muito feijão e arroz para poder a torcida começar a gostar pra valer dele mesmo. Porque ele vacilou muito na defesa, né? Todo o gol que o Inter toma, quase sempre tem o Bernabé envolvido. Então, o negócio dele é jogar no meio campo pra frente. Obviamente, esse gol que ele fez é gol assim, é um gol desse aí por ano, e olha lá. Então, não vai acontecer sempre. Mas é aquilo lá, o Bernabé ele tem que jogar do meio campo pra frente. O Bernabé, na defesa, não tem condições. E aí ele acertou esse chutaço e o jogo não aconteceu nada, né? O jogo não aconteceu nada. O juiz deu acréscimo até o Corinthians empatar, né? E o Inter até conseguiu fazer um 2-0, foi anulado por impedimento. O juiz tentou, né? Depois que deu os acréscimos, foi lá e deu mais 2 minutos ainda, até empatar. Mas graças a Deus não deu. E o Inter conseguiu vencer o jogo. 1-0 pro Inter foi uma goleada, né? 3 pontos importantíssimos, tá? Importantíssimos. Porque a situação do Inter estava muito ruim, né? Tava com 9 pontos, a uma posição da zona do rebaixamento. E agora o Inter, eu nem vi que posição que chegou, mas ele chegou a 12 pontos. Muito importante, né? Coletar esses pontos fora de casa, que foi pontos inesperados. Porque o Inter deixou escapar 2 pontos contra o São Paulo no jogo passado. Jogando em casa ali, nos 42 minutos levou o empate. Era para ter mais 2 pontos. Então, assim, tem que compensar os pontos que perde em casa. Porque é muito ponto perdido em casa. É um dos anos que o Inter mais perde ponto em casa. Ó, o Inter tem 12 pontos. Nesses 12 pontos, ele ganhou da Chape e empatou com o São Paulo. Então, de 12 pontos, o Inter fez 4 em casa. Os outros 8 foi fora de casa, entendeu? É uma coisa completamente anormal, né? O Inter ir muito melhor fora do que em casa. O Beira-Rio não está servindo para nada, né, ultimamente. Mas conseguimos vencer 3 pontos importantíssimos, 3 pontos inesperados, né? Mas que tem que dar uma confiança, né? Só que você vê que a fase do Corinthians é muito ruim, né? Então um pouco dessa vitória do Inter passa pela fase ruim do Corinthians. Tem que falar a verdade. O Inter não tá voando e tá longe de estar jogando muito. Só que o Corinthians agora são 9 jogos sem vencer, né? Então assim, você vê que o time dos caras tá numa situação complicada, né? Mas o Inter não tem nada a ver com isso. 3 pontos e vamos para a próxima partida. Eu não lembro se vai ter Copa do Brasil agora no meio da semana. Mas eu sei que dia 11/4 vai ter o Grenal no Beira-Rio, né? Que é o próximo jogo do Brasileirão. E vamos ver o que o time consegue fazer. Eu me preocupo porque
realmente no BR o Inter tá jogando muito mal mesmo. Tá melhor fora de casa do que em casa, né? Mas é isso, então, 3 pontos importantíssimos num jogo muito ruim, um jogo que tinha tudo para terminar empatado em 0 a 0, os dois times jogando nada. O Bernabé me acerta um chute daqueles. E graças a Deus, né? Finalmente um pouco de sorte para nós, assim. E parabéns pro Bernabé por ter arriscado, né? Porque eu não vejo. Ninguém chuta de fora da área, pô. Ninguém chuta. Eu não tô falando só do Inter, o Brasil em geral. Ninguém arrisca. Tu pega ali os lances dos outros times. Ninguém arrisca, cara. É sempre chute fraquinho, ou de dentro da área, de fora da área ninguém arrisca. O Bernabé arriscou, foi premiado com o gol. Evidentemente vai acontecer isso aí uma vez a cada 2 anos, né? Mas de vez em quando acontece e o Inter conseguiu fazer o gol da vitória, um golaço. 3 pontos aí para dar uma compensada, né? Porque perdeu tanto ponto em casa e vai ter que buscar mais pontos fora de casa. Então é isso, gurizada. Uma vitória em que o resultado foi muito melhor do que a atuação, né? Porque o jogo foi muito ruim, vamos falar a verdade, né? Os dois times jogaram nada, já repito, né? Mas conseguimos vencer, que é o que importa, né? No final das contas, é o que importa, é os 3 pontos. Não tem o que questionar. Então é isso, gurizada, vencemos e vamos para a próxima partida. Falou!